Estudo Bíblico Ezequiel 8. Visão das abominações em Jerusalém. Capítulos 8, verso 1 a 11, verso 25. O profeta é transportado em espírito a Jerusalém, onde, em visão, ele visualiza e descreve 4 formas execráveis de idolatria praticadas no templo, capítulo 8. A visão da matança dos habitantes idólatras pelos vingadores divinos, capítulo 9. A reaparição dos querubins, do capítulo 1, um dos quais superintende a destruição e morticínio de Jerusalém pelo fogo, capítulo 10. E o abandono da cidade e do santuário pelo Senhor, junto com a visão da futura restauração dos exilados, humilhados, purificados e curados da idolatria, capítulo 11. Fim da sua missão, Ezequiel foi levado de volta, no carro dos querubins, à sua morada no exílio, e prestou relatório aos anciãos, capítulo 8, verso 1 e 11, verso 25. Verso 1. No 6º ano, 592 a.C., capítulo 1, verso 2, em agosto, setembro, 1 ano e 2 meses depois da primeira visão, capítulo 1, verso 1. Os anciãos. A época de desgraças deu ao profeta um auditório mais distinto e respeitável do que aquele que os profetas normalmente tiveram. A mão do Senhor, ou seja, o Espírito de Deus conduziu o profeta a uma série de visões, verso 3, que se estendem até o fim do capítulo 11. Verso 3. Em visões de Deus. A passagem de Ezequiel, capítulos 8 a 11, trata dos detalhes comunicados apenas a Ezequiel nas visões. A viagem de Ezequiel a Jerusalém foi feita em espírito, enquanto seu corpo permaneceu na sua casa. Em visões, ele foi até essa cidade e em visões ele retornou para a Babilônia, capítulo 11, verso 24. Depois que Deus concluiu as visões, Ezequiel contou a todos os que estavam na sua casa o que havia visto. Essas visões não são as descrições de feitos realizados em Israel no passado, mas a apresentação da condição de Israel naquele momento, da maneira como ela podia ser vista em próprio templo, onde estava colocada a imagem dos ciúmes. Deus apresentou a Ezequiel a imagem de um ídolo na entrada do átrio interior do templo. Ela foi chamada de imagem dos ciúmes, verso 5, porque havia feito com que Deus sentisse ciúme. Capítulo 16, verso 38, 38, verso 19, Êxodo 20, verso 5. Verso 4. A glória do Deus. Deus também estava ali em glória, mas foi ignorado, pois o povo estava adorando o ídolo. Verso 6. Verso 5. Imagem dos ciúmes. Qualquer tipo de idolatria provoca os ciúmes de Deus. Êxodo 20, versos 4 a 5. 1 Coríntios 10, versos 14 a 22. Aqui, a referência pode ser ao poste ídolo que Manassés colocara nos átrios do templo. Segundo Reis 21, 7. A morte do rei Josias, que o removeu, seria o suficiente para o povo recolocá-lo lá de novo. Verso 6. Abominações de Israel estavam causando o afastamento de Jeová do santuário. Capítulo 11, verso 1, 22 e 23. Maiores abominações. Cada revelação da idolatria do povo em Jerusalém era o prelúdio a uma revelação ainda pior. Versos 7 a 12. Essa seção descreve as maiores abominações da idolatria, ou seja, o culto secreto dos anciãos idólatras. Verso 10. Répteis e animais abomináveis. Nos cultos místicos do Egito havia câmaras escuras cheias de incenso, as quais só os iniciados tinham licença de penetrar. O próprio sacerdote oficial do templo precisava cavar buracos na parede para ver o que estava acontecendo, versos 7 e 8. E além disso, prestava-se o culto às imagens de aves, quadrúpedes e répteis.
As tentativas de fazer-se alianças com o Egito, acrescentadas à revolta contra um Deus que não podia se moldar segundo as vontades humanas, levava o povo a essa tentativa vã de controlar as forças ocultas da natureza. Verso 11. Safã é o escrivão que ajudou o rei Josias a purificar e renovar a religião nacional. Segundo Reis 22, versos 3 a 14. Segundo Crônicas 34, versos 8 e 15 a 20. A apostasia do seu filho Jazanias nos permite ter noção da profundidade do pecado no qual os líderes tinham caído. Também ajudou o profeta a entender a doutrina da responsabilidade moral e religiosa do indivíduo perante Deus. Capítulo 18, versos 5 a 13. Versos 12 e 13. Quando os líderes acreditam que podem fazer tudo o que quiserem em particular, mesmo que isso contradiga o que fazem em público, violentam seu chamado. Os líderes que permanecem são os que se comprometem com a integridade pessoal, mesmo quando ninguém está olhando, porque sabem que tal conduta será reconhecida em público quando muitos poderão estar assistindo. Verso 14. Chorando a Tamuz. Uma abominação ainda maior do que o culto secreto dos anciãos era o envolvimento dos israelitas com a adoração dos babilônios a Tamuz ou Dumuzi, Dozu, o amante de Istar, o deus da vegetação da primavera. Segundo a mitologia da Babilônia antiga, é um jovem deus da natureza que morre durante o inverno. É a lenda de Adônis, dos gregos, e de Osíris, dos egípcios. Nas 3 civilizações, as mulheres ficam lamentando a morte do belo herói. Verso 16. Adoravam o sol. Na parte mais sagrada do átrio interior, onde somente os sacerdotes podiam entrar, acontecia o principal insulto a Deus. Ali estavam reunidos 25 homens que adoravam o sol como ídolo. Deuteronômio 4, 19. Segundo Reis 21, 5, 23, 11, Jó 31, versos 26 e 27. Ao invés de se colocarem de frente para o templo, para lamentar e chorar por seus pecados e para interceder pela nação, como deveriam fazer, capítulo 9, verso 4, Joel 2, verso 17, esses homens literalmente voltavam as costas para a casa de Deus e adoravam o sol nascente. Esses 25 homens representavam as 24 ordens de sacerdotes, mais o sumo sacerdote. Para os povos antigos, era tão natural adorar o mais poderoso objeto que lhes era visível, mas que ficava fora do alcance, que o nome Sol soava como um nome próprio divino. É por isso que a palavra não consta na história da criação, sendo substituída por luzeiro. Gênesis 1, versos 14 a 19. Verso 17, violência. Os pecados denunciados nesse capítulo são primariamente referentes às práticas religiosas corruptas, mas não exclusivamente. As religiões corrompidas deixam-se acompanhar inevitavelmente por relacionamentos corruptos entre o povo, pelo que a terra inteira é descrita como cheia de violência ou desregramento. Esse tema é desenvolvido mais adiante em capítulo 9, verso 9 e 11, verso 6. O ramo ao seu nariz. Alguns baixos relevos assírios mostram pessoas segurando ramos diante de seu rosto em um gesto de reverência e adoração. Isso parece ser uma referência àquele gesto ritual. Verso 18. Eu com furor. O castigo de Deus por causa de pecados tão terríveis deverá ser muito severo. Capítulo 24, versos 9 a 10.